Boa noite, eu sou o professor Elvis Miranda e começamos agora a resolução da prova da Polícia Federal para o cargo de agente administrativo nível médio. Então nós vamos começar com as questões de arquivologia. Foram 12 itens de arquivologia nessa prova, exatamente como a gente previu, né, nas turmas regulares. Na análise que a gente fez do edital, seria em torno de 10 a 15 questões de arquivologia. Então ficou rigorosamente dentro do previsto. Foram 12 itens, inclusive 12 itens bem tranquilos, não houve nenhuma questão muito problemática, foi fácil de resolver. Eu acredito que ninguém que tenha estudado essa matéria teve qualquer dificuldade para resolver qualquer uma das 12 questões de arquivologia que apareceram. Bom, então vamos começar aqui com a questão, que no meu modelo de prova é número 99. Bom, nessa prova o CESP afirmou o seguinte: os documentos de arquivo são colecionados com finalidades culturais e sociais. É uma questão, inclusive, que já foi cobrada várias vezes, então acho que todo mundo já tinha visto essa questão anteriormente e não teve muita dificuldade para resolver. Qual o problema dessa questão? Então, olha só, ele está dizendo o seguinte, que os documentos de arquivo são colecionados, essa palavrinha aqui já matava a questão, porque o termo coleção, ele está relacionado a documentos de biblioteca e não documentos de arquivo. Então a palavrinha coleção aqui já resolveu o problema, até porque essa questão já caiu várias vezes e geralmente o CESP considera errado exatamente por causa desse item aqui. Não, e para completar ainda colocou com finalidades culturais e sociais. Então na verdade os documentos de arquivo eles são acumulados organicamente e não coleção, ou seja, os documentos têm a ver com as atividades da entidade que acumulou, seja pessoa física ou jurídica. O termo coleção caracteriza documentos de biblioteca, são informações que não estão relacionadas com a entidade acumuladora. São informações que a entidade, a pessoa física ou jurídica, acumula ao longo da vida sem manter aquela relação de dependência com essa pessoa. Ou seja, o item se refere a documento de biblioteca e não documento de arquivo. Por isso, esse item está considerado incorreto. Então, questão errada. Primeiro item da prova, na parte de arquivologia, bem tranquilo, sem nenhum problema. Bom, vamos partir então para a questão número 100, item número 100 da prova, pelo menos no modelo que eu tenho aqui. Bom, o item 100 diz o seguinte: um conjunto de documentos em suporte papel, produzidos ou recebidos por determinado órgão, durante o desenvolvimento de suas atividades específicas ou atividade de suporte, consiste em seu arquivo. Então, olha só, o que ele está dizendo aqui? Um conjunto de documentos em suporte papel, produzido ou recebido por determinado órgão, durante o desenvolvimento de suas atividades específicas ou atividade de suporte, consistem em seu arquivo. Bom, essa questão aqui, apesar de que nesse pedaço aqui diz que os documentos são em suporte papel, a gente sabe que o arquivo tem documentos em vários suportes diferentes. Então poderia gerar um pouco de dúvida aqui nesse detalhe. Mas, como no todo está dizendo que os documentos que a empresa acumula, inclusive documentos em papel, que tem a ver com as atividades da entidade que acumulou. Então, esse conjunto de documentos que a entidade acumulou ao longo da sua existência, seja em qualquer suporte, inclusive em papel, consiste no seu arquivo. Então, questão correta, por quê? Porque essa definição realmente, se a gente considerar um conjunto de documentos em papel que a empresa acumulou ao longo da sua existência, consiste em parte do seu arquivo. O examinador aí pode ser que ele tenha pensado em colocar apenas em papel para considerar o item correto, mas no geral, do jeito que a questão foi escrita, eu poderia dizer que sim, os documentos em papel que a empresa acumulou ao longo da vida dela fazem parte do seu arquivo. Então, a questão correta também. Bom, questão número 101. Os documentos frequentemente utilizados, então olha só, documentos utilizados com muita frequência devem compor o arquivo intermediário. Bom, essa aqui talvez seja a questão até mais fácil essa prova, né? Porque, olha só, documentos utilizados com muita frequência não é uma característica do arquivo intermediário. Na verdade, documentos utilizados com frequência, aqueles documentos mais utilizados, mais novos, que a empresa utiliza ali no dia a dia, o tempo todo, que está resolvendo aquele assunto, então são os arquivos correntes e não os arquivos intermediários. Então, a característica que foi colocada aqui é referente ao arquivo corrente, não é uma característica relativa ao arquivo intermediário. Então, item incorreto. Então, essa questão também bem tranquila, talvez a mais fácil das 12 questões. Bom, vamos lá, questão 102. A fase arquivística em que esteja o documento é indicada pela tabela de temporalidade. Então, vamos analisar aqui o seguinte. Ele está falando aqui de fase arquivística. Analisando a questão,
Nós sabemos que o ciclo de vida dos documentos é composto por 3 idades, que a gente também pode chamar de fase. Então existe a fase, primeira fase ou primeira idade, que é a fase corrente. A segunda idade ou a segunda fase é a idade intermediária. E a terceira idade ou a terceira fase é a idade permanente. Então o arquivo é dividido em 3 idades, corrente, intermediária e permanente, ou fase corrente, fase intermediária e fase permanente. Beleza. Então a questão aqui diz o seguinte, a fase em que o documento está, por quê? Porque o documento ele muda de fase ou muda de idade conforme ele vai cumprindo o ciclo de vida. Enquanto o documento é novo e muito utilizado, arquivo corrente. O documento passou a ser menos utilizado e você guarda por garantia, arquivo intermediário. Prescreveu, o que acontece com o documento? Quando ele prescreve totalmente a importância administrativa. Se tiver importância histórica, arquivo permanente. Se não tiver, elimina-se esse documento. Então o documento vai ser eliminado. Bom, e como é que a gente controla isso aí? Como é que você gerencia isso dentro de um órgão público? Para saber quanto tempo o documento vai ficar no arquivo corrente, quanto tempo o documento vai ficar no arquivo intermediário e qual o destino correto a ser dado para esse documento. Se ele vai ser permanente ou se vai ser eliminado. Ou seja, qual é o instrumento que a instituição tem que desenvolver, tem que criar, que vai indicar, né, a todo momento em que fase o documento está naquele momento. Então, qual seria esse instrumento? Tabela de temporalidade. Para quem não lembra, está aqui um exemplo da tabela de temporalidade, visto nas nossas aulas exaustivamente, né, dizendo a todo momento que esse é o instrumento utilizado arquivisticamente para determinar quanto tempo o documento fica na fase corrente, quanto tempo o documento fica na fase intermediária e qual o destino final dele, ou seja, se ele vai ser eliminado ou se ele vai para o arquivo permanente. Então, olhando essa tabela e analisando a questão, o que a gente pode verificar aqui? Ó? A fase arquivística em que esteja o documento é indicada pela tabela de temporalidade. Então, nós verificamos aqui nessa tabela que é exatamente isso. Então, olha só, uma folha de pagamento. Se eu quiser saber a folha de pagamento de 2000, por exemplo, nós estamos em 2014, a folha de pagamento de 2012, onde ela está nesse momento? Ela está na fase corrente. Ó, de acordo com a tabela, durante os 5 primeiros anos dessa folha de pagamento, ela vai estar na fase corrente. A folha de pagamento de 20 anos atrás, onde é que ela está nesse momento? Na fase intermediária. Porque já passou de 5 anos e está dentro do prazo da fase intermediária. Então, um documento relacionado à greve dos servidores, nessa tabela, por exemplo, um documento relacionado à greve dos servidores que já tenha 30 anos de existência, ele já não está mais nem na fase corrente, nem na fase intermediária, está na fase permanente. Ou seja, qual é o instrumento que indica a fase em que o documento está, né, a todo momento na instituição? Tabela de temporalidade. Portanto, questão correta, sem problema. Mais um item. No meu caso aqui é a questão 103 do meu modelo de prova. A função de prova do documento de arquivo, então olha só, o documento de arquivo você guarda para provar as atividades que você fez ao longo da vida. Isso vale tanto para pessoas físicas como pessoas jurídicas. É para isso que as pessoas guardam documentos, para poder provar as atividades que fizeram e resolver os seus problemas, né, suas transações ao longo da sua existência. Então, a função de prova do documento de arquivo evidencia-se não só pelo fato do documento poder ser levado a juízo, ou seja, pela validade jurídica nas transações, nas atividades que você vai desenvolvendo, para comprovar determinada informação, mas também pela capacidade desse material de testemunhar as atividades que lhe deram origem. Perfeito. Então, é exatamente isso. Então, cada documento que você cria e você guarda no seu arquivo ao longo da sua existência, isso vale tanto para pessoas físicas como pessoas jurídicas, servem para provar as atividades que você fez, ou que a entidade acumuladora fez, né, ao longo da sua existência, e esse documento você guarda e utiliza quando for questionado, inclusive em situações jurídicas, em situações formais, que você precisa provar aquilo que você fez, dada a capacidade do documento de arquivo ter justamente essa característica. Ele prova as atividades que a pessoa fez e tem aquela validade jurídica quando se tratar de documento original, né, um documento de validade legal. Então, perfeita questão. Então, mais um item correto, nesse caso, o item 103. Bom, item 104. Os documentos do arquivo permanente, olha só, arquivo permanente, que é o arquivo histórico, tem valor probatório e informativo. Bom, a questão está perfeita, por quê? Nas fases corrente e na fase intermediária, os documentos têm valor primário ou administrativo. Então, é aquele documento que você está guardando para resolver algum assunto, no caso do arquivo corrente, então, são assuntos que estão sendo resolvidos, que estão em andamento,
ou para comprovar como aquele assunto foi resolvido. É o prazo de garantia que é relacionado com o arquivo intermediário. Bom, quando o documento prescreve administrativamente, ele vai para o arquivo permanente, se tiver valor histórico. E o valor histórico, que é o valor secundário ou histórico, ele é um valor que prova como aquele fato aconteceu e informa a sociedade a respeito daquele assunto. Então, o valor histórico é um valor com característica de probatório e informativo. Portanto, o item está correto. Então, o arquivo permanente possui documentos com valor probatório ou informativo. Perfeito. Bom, item 105. O ponto de partida de toda ação arquivística em uma organização, inclusive para a elaboração dos instrumentos de gestão arquivística, é o diagnóstico da situação dos arquivos. Então, olha só, aqui nós temos vários conceitos arquivísticos que a gente tem que tomar, né, como base para resolver a questão. Olha só, primeiro ele fala em instrumentos de gestão arquivísticos, que seria basicamente a tabela de temporalidade e o plano de classificação da instituição. Então, são aqueles instrumentos pelos quais, né, a gente consegue controlar quanto tempo os documentos vão ser guardados, quais documentos serão eliminados ou vão ser guardados de forma permanente, e o plano de classificação que vai dar, né, aí a possibilidade de a gente organizar o arquivo, separando os documentos e organizando da forma que foi planejado. Então, quando eu vou organizar um arquivo de uma instituição, eu preciso criar vários instrumentos, como a tabela de temporalidade e plano de classificação, que me permitam gerenciar essa massa documental e manter o arquivo da empresa organizado. Para eu criar todos esses instrumentos, para eu saber tudo que a empresa precisa em termos de arquivo e para poder implementar todas as necessidades em termos arquivísticos, eu preciso realizar primeiro um diagnóstico. E o que seria um diagnóstico? É o levantamento da situação atual do arquivo, que me permite identificar os possíveis problemas e as necessidades que eu tenho na instituição, né, acerca da área arquivística. Ou seja, para implantar qualquer programa de gestão documental, inclusive para a criação dos instrumentos que eu preciso para gerenciar os documentos da empresa, eu preciso realizar um diagnóstico, né, para identificar a situação atual do arquivo. Então, questão perfeita, mais uma questão, mais um item correto. Então, o diagnóstico é um instrumento que eu vou utilizar para poder fazer, seria esse ponto de partida, né, para começar a organizar o arquivo da instituição. Então, mais um item correto. Bom, item 106. A transferência dos documentos. Então, olha só, transferência. E aí essa palavrinha já é importante da gente analisar. Por quê? A gente já viu aí em sala, ou quem viu o curso online, verificou que essa palavrinha é muito importante. Quando se fala em transferência, significa passagem de documentos do arquivo corrente para o arquivo intermediário. Era o primeiro item que você tinha que prestar atenção, porque o CESP às vezes consegue inverter, dizendo que se você mandar o documento para o arquivo permanente, seria uma transferência. E nesse caso, o termo correto seria recolhimento. Então, olha só, nesse caso, transferência do documento do arquivo corrente para o arquivo intermediário, então, perfeito, não inverteu o conceito, até aí está tudo certo. Justifica-se pela diminuição do valor primário desse documento. Então, olha só, nós temos aqui também lembrar o que seria o valor primário. Então, vamos lá, vamos fazer uma análise aqui em cima do que a gente estudou aí no módulo do ciclo de vida dos documentos. Então, todo documento nasce com a finalidade primária ou administrativa, ou seja, para subsidiar as atividades que a empresa realiza no dia a dia. Então, todo documento de arquivo nasce com a finalidade administrativa. Enquanto o documento está sendo resolvido, ele está no arquivo corrente. Então, é aquele documento que está sendo resolvido, que a atividade que ele está vinculado ainda está em andamento dentro da instituição. E nesse caso eu posso dizer que é um valor primário alto, um valor administrativo alto, porque ele está sendo muito utilizado. Foi resolvido esse assunto, a gente guarda um tempinho por garantia, manda para o arquivo intermediário. É aquele documento que eventualmente você vai ter necessidade de lançar a mão daquele documento para algum questionamento que por acaso vier a existir. Ou seja, ele ainda tem valor administrativo ou valor primário. A gente já considera que é um valor primário baixo, porque a possibilidade de uso é pequena. Ou seja, quando o documento sai do arquivo corrente para o arquivo intermediário, quando há essa transferência, eu posso dizer que o valor primário ou administrativo, ele diminuiu. Por quê? Ele era um valor primário alto, devido à grande possibilidade de uso, passou a ser um valor primário baixo, devido à mínima possibilidade de uso. Ou seja, a questão está correta. Então, quando o documento passa do arquivo corrente para o arquivo intermediário, que é uma transferência, eu posso dizer que o valor primário diminuiu.
Sim, deixou de ser muito valor primário, documento com muita frequência de uso, para um documento de menos uso, com baixo valor primário. Perfeito. Bom, item 107. A primeira ação a ser tomada pelo setor de protocolo ao receber um documento é distribuir esse documento. Bom, para resolver essa questão, a gente vai ter que relembrar quais são as atividades que o protocolo está vinculado. Então, olha só, o setor de protocolo da instituição é o setor que recebe os documentos que entram na instituição. Então, nós tivemos um módulo aí para falar disso no curso online e nas turmas presenciais uma boa parte de uma aula para trabalhar as atividades de protocolo, que seriam receber o documento que chega na instituição, ou seja, a entrada do documento. Então, o protocolo é a porta de entrada dos documentos da instituição, é por onde o documento entra na instituição sempre. Quando o protocolo recebe esse documento, ele faz um cadastro dos dados desse documento. Identifica ali os dados importantes, a origem, o assunto, de onde ele veio, o interessado. Então, identifica os dados importantes e cadastra no sistema. Esses dados vão permitir localizar o documento mais tarde, é o chamado registro. Se for o caso, transforma esse documento num processo, ou seja, ele é colocado numa capa de cartolina, onde são juntados todos os documentos. Esses documentos são presos dentro da capa com um colchete e as folhas são numeradas, é a chamada autuação. É a formação de processo no protocolo. Depois disso, o documento é separado de acordo com o destino, que é a tal da classificação, separar o documento de acordo com a área e o destino, e finalmente mandar esse documento para a área destinatária, que seria a distribuição. Ou, se for o caso, mandar o documento para fora da instituição se ele estiver saindo, que é a expedição. E a partir disso, controlar a movimentação desse documento. Então vejamos, o item diz: a primeira ação a ser tomada pelo protocolo, depois que ele recebe um documento, é fazer a distribuição. Bom, se a gente analisar aqui a sequência do protocolo, a gente verifica que não é bem assim. Olha só, quando o documento é recebido, segunda questão, seria direto ser distribuído. É uma questão errada, porque eu tenho pelo menos 3 atividades aqui na sequência. Antes de distribuir o documento, eu preciso cadastrar no sistema, que é o registro, preciso transformar em processo, se for o caso, que é a autuação, e preciso separar de acordo com a área competente, que é a classificação. Então, não posso dizer que a primeira atividade após o recebimento seria distribuição do documento. Então, questão incorreta. Então, uma questão também bem tranquila para quem sabia o que era protocolo e sabia as atividades que ele desenvolve. Bom, próximo item. O ofício, o memorando e o processo são exemplos de tipos documentais. E o que me chamou a atenção nessa questão é que semana passada ela caiu na prova do MDIC. Inclusive, para quem teve aula essa semana, a gente trabalhou bem essa questão aí, reforçando, inclusive nas turmas que já tinha passado esse assunto. Bom, a questão deve ter enganado muita gente. Por quê? Porque quem não estudou esse assunto, parte do princípio seguinte, que ofício, memorando e processo são documentos na instituição. Realmente, eles são documentos. O que está pegando essa questão aqui é o seguinte: essa palavrinha tipo documental é um termo técnico que precisa ser analisado. Então, tipo ou tipologia é um termo técnico que a gente tem que analisar para saber se bate com a questão do ofício, memorando e processo. Então, vamos relembrar aqui o que o CESP o que está embutido, né, pelo CESP dentro desse item. Então, olha só, a ideia é saber a diferença de espécie, o que seria espécie documental, e tipologia ou tipo documental. Basicamente, espécie é o nome que se dá a um documento a partir do aspecto formal dele. Então, você analisa um documento, verifica a cara dele e pelas informações que ele tem, como é que elas estão distribuídas, você dá um nome para ele, é o que a gente chama de espécie. Agora, quando você pega uma espécie e acrescenta a essa espécie a atividade ou a função que o documento desenvolve, espécie mais atividade, você tem aí uma tipologia ou um tipo documental. Bom, com exemplo é fácil de entender. Alvará é uma espécie. Alvará de construção é um tipo de alvará, ou um tipo documental. Então, verifique que para ser tipo documental, tipologia, eu sempre tenho que ter um nome que identifica o aspecto formal do documento, mais um nome na frente, ou mais de um nome, indicando a atividade que o documento está vinculado. Nesse caso, alvará, construção. Isso é um tipo. Então, eu não posso ter um tipo com uma palavra só. Foi inclusive um macete que a gente aprendeu aí em sala de aula ou para quem fez o curso online.
Certidão, se eu só tenho uma palavra, espécie, com certeza. Certidão de casamento, eu passo a ter um tipo de certidão. Olha só, espécie mais atividade. Assim como seria certidão de nascimento, certidão de nada consta, no caso alvará, alvará de construção, alvará de funcionamento, alvará de soltura. Mesma coisa para declaração. Declaração é uma espécie e não um tipo. Declaração de imposto de renda é um tipo de declaração. Boletim é uma espécie, boletim escolar é um tipo de boletim. Espécie mais atividade. Diploma é uma espécie. Diploma de graduação é um tipo. Diploma, espécie, graduação, a atividade que ele está vinculado. Contrato é uma espécie. Contrato de prestação de serviço, aí sim eu tenho um tipo. O contrato é uma espécie, prestação de serviço é a atividade que ele está vinculado. Ata é uma espécie, ata de reunião é um tipo. Então a ideia é, quando eu só tenho a primeira palavra que indica o nome do documento, espécie. Qualquer documento que vier com uma palavrinha só é espécie. Quando eu tenho mais de uma palavra, sendo que na primeira eu tenho a espécie e na sequência a atividade que o documento desenvolve, tipo ou tipologia. Ou seja, é uma questão bem tranquila. Olha só, ofício, memorando e processo são exemplos de tipos de documento ou tipos documentais. Errado. Na verdade, eles são espécies. E é o tipo de questão interessante para quem sabia, lógico, porque é uma questão fácil, em cima daquele macete que a gente aprende em sala de aula, e é aquela questão que o candidato, o seu adversário, erra sorrindo, porque ele vai achar que ofício, memorando e processo realmente são tipos de documento. E te garanto que ninguém vai entender quando você gabarito por que o item está errado. E é aquela questão que a pessoa marcou correto, no caso, achando que seria correto, e além de perder essa questão, anula outro que ele acertou. Então são duas questões em cima do seu adversário, caso, lógico, você tenha lembrado disso aqui, que a gente estudou, né, com vários exemplos aí, várias questões anteriores, tanto no curso online quanto na turma presencial. Ó, e reforçando ainda que semana passada na prova do MDI, que é essa mesma questão. Só que lá falou só ofício e memorando. Não falou do processo, mas no final é a mesma coisa. Se fosse ofício de baixa de processo, memorando de apresentação de servidor e processo disciplinar, por exemplo, aí sim seriam tipos documentais. Porque aí eu tenho especificando a atividade que cada espécie dessa, né, gera, para que ela foi gerada e o que ela está desenvolvendo. Então, item incorreto. Item 109, sobre a microfilmagem. O documento microfilmado, aquela cópia que se faz do documento em microfilme, tem valor de prova legal, tem valor jurídico. Vale como se fosse original, de acordo com a legislação brasileira. Então, item correto, perfeito. Bom, a gente viu isso aqui também muito em sala de aula, são várias questões anteriores cobrando isso, baseado na lei do microfilme, que é a lei 5433 de 68, que diz o quê? Os microfilmes de que trata esta lei, assim como as certidões, os traslados e as cópias obtidas diretamente dos filmes, produzirão os mesmos efeitos em juízo ou fora dele. Então, a cópia em microfilme, ela tem a mesma validade do documento original. Então, ela tem validade jurídica, tem validade legal, e o microfilme pode ser utilizado justamente como se fosse o documento original para se resolver qualquer situação formal. Então, uma cópia em microfilme tem valor legal? Sim, perfeito. Então, questão correta e também aquela questão que já caiu várias vezes e quem estudou aí com a gente esse bloco, estamos falando de microfilmagem, teve o menor problema. Bom, próximo item. Produzir documentos de arquivo em papel cujo pH seja neutro. Então, se você produzir um documento em papel de pH neutro, é uma forma de preservá-lo por mais tempo. Perfeito. A ideia aqui é o seguinte, quando o papel vai envelhecendo, ele vai ficando mais amarelado. Então, a acidez é que estraga o papel. Existem papéis mais ácidos e menos ácidos. Quanto menos ácido o papel, mais tempo ele vai durar. E se você conseguir um papel de pH neutro, aí é perfeito. Por quê? Porque aí ele vai demorar muito para envelhecer, porque ele tem um pH de baixíssima acidez, ou praticamente sem acidez. Então, questão correta. Bom, então nós tivemos aí 12 itens de arquivologia,
né, nessa prova da Polícia Federal para agente administrativo. Como eu falei no início, foram questões simples, nenhuma novidade, o que é até estranho, porque nas provas do CESP, normalmente nas questões de arquivologia, sempre inventam um item mais complicado, uma coisa nova, uma coisa que não tinha caído, dessa vez não. Os 12 itens foram bem tranquilos, nenhuma questão nova, inclusive em sala de aula, que fez o curso presencial, nós resolvemos várias questões, praticamente todas as questões foram resolvidas em sala de aula por meio de concursos anteriores, muda uma palavrinha aqui, outra ali, um exemplo aqui, outro lá, mas os itens são sempre os mesmos, não teve nenhuma novidade a respeito da matéria de arquivologia. Não sei com relação ao restante da prova, mas eu acredito que nossos alunos não tiveram nenhum problema, pelo menos com relação à parte de arquivologia. Então, uma boa sorte para vocês no restante da prova e até a próxima.